Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Estamos retornando ao nosso estudo do Santuário. A nossa série se encaminha para o fim. Nós temos mais 3 capítulos, este é um deles. E nós veremos hoje um assunto que não é tão interessante quanto os anteriores, no aspecto de entendermos a verdade, mas é também parte da verdade, porque a Bíblia vai desmascarar e dar a conhecer a todos nós quem é o inimigo do santuário. As verdades têm ficado claras cada vez mais para nós que estamos acompanhando a série, a respeito das conexões que estamos fazendo e quão sublimes, quão maravilhosas são as verdades que Deus deixou nesse esquema da salvação, nessa escola de salvação chamada o santuário. Consequentemente, o inimigo criou um instrumento e ele foi o arquiteto dessas mentiras para elas chegarem até nós da maneira que nós vamos recapitular e conectá-los com aquele que vamos denominar o anticristo, o inimigo do santuário. Tá bom? Então, como novamente nós vamos ler bastantes textos da Bíblia, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo neste momento. Irmã Marisa vai orar por nós. Oremos. Querido Deus, amorável Pai, Senhor, Deus de bondade e misericórdia para conosco. A Ti, Senhor, seja dado toda a honra e toda a glória. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus e o nosso Criador. Nesse momento, Senhor, estaremos estudando a Tua palavra. Venha nos iluminar, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos dando entendimento e também, Senhor, iluminando o Johan, que ele possa vir falar palavras vindas de Ti, e que possamos, Senhor, abrir as nossas mentes para compreender. Nos motiva, Senhor, a colocar em prática na nossa vida a Tua palavra e também, Senhor, cumprir a nossa missão, que é proclamar essas verdades. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Muito bem. Então, nós vamos começar nosso estudo falando a respeito de um personagem que não se refere a uma pessoa, se refere a um poder, a um instrumento que o inimigo criou com o intuito de levar a muitos ao engano, tá bom? Nós não estamos estudando Daniel nem Apocalipse, mas esses 2 livros nos ajudam a identificar com mais clareza quem é o inimigo do santuário. O que nós vamos ver aqui são alguns textos de Paulo, ok? Conectado com algo que já vimos, para deixar bem claro que nossa intenção não é atacar alguém, um sistema, uma pessoa, uma liderança, mesmo que religiosa, e sim apenas é, colocar as características que a Bíblia descreve e replicá-las nesse poder que nós vamos identificar usando a Bíblia, tá bom? Então, dito isto, nós vamos então fazer uma eu quero dizer algo. Antes da gente falar do anticristo, vamos falar do verdadeiro Cristo, tá bom? Só para a gente opor, né, o que é verdadeiro e o que é genuíno e o que é sublime contra aquilo que é uma contrafação, uma imitação e uma tentativa de alguém se colocar no lugar de Cristo, tá bom? Então, 40% do nosso estudo de hoje será focado no Cristo verdadeiro, a respeito de um dos mistérios, o mistério da piedade, tá bom? E nós vamos depois, na segunda parte do estudo, adentrarmos nessa questão mesmo do anticristo, o inimigo do santuário, tá bom? Um texto bíblico que é importante para todos nós, né? No livro de Ezequiel 33, 1 a 3, diz o seguinte: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: Quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo. Essa é a missão dada àqueles que Deus constituiu como atalaias, como mensageiros. Se algo que as profecias nos permitem fazer é avistar do alto o que se aproxima, em termos avistar do alto, vocês entendem, né? Não é uma linguagem literal. Nós podemos, com a palavra de Deus, iluminar o futuro. Não sabemos os detalhes, como acontecerão as coisas, mas nós vemos
como serão os movimentos até os últimos dias. E falando em anticristo, esses movimentos são é, evidenciados em Apocalipse 13, Apocalipse 12 e 17, tá bom? Junto com Daniel 7, dentre outros capítulos. Por isso, nós estamos aqui com o objetivo de apresentar, antes de que chegue a espada, de fato, né? Avisar, primeiro apresentando as verdades e identificando o anticristo para que todos vocês que já são da nossa igreja, aqueles que estão simpatizando e em breve farão parte, saibam que nós estamos cumprindo essa missão, porque a responsabilidade do atalaia é muito, muito importante, tá bom? De maneira que se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. De quem? Do atalaia, que deveria ter dado a mensagem de advertência. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Então, tem várias decisões que nós tomamos na nossa vida, né? Uma delas é querer aprender mais com a palavra de Deus. Uma vez que nós aprendemos com a palavra de Deus, nós somos levados a tomar decisões para mudar nossa vida. Uma decisão errada já seria não querer aprender a palavra de Deus, e por isso também seremos julgados. Porém, quando nós aprendemos a palavra de Deus, nós temos a decisão de colocar em prática com o poder do Espírito Santo. E na sequência, nós damos testemunho, ensinamos, compartilhamos. E outra ação consequente é avisar aos outros a respeito das mensagens e advertências que se encontram na Bíblia. Ok? É uma jornada de crescimento, né? Vocês percebem dessa maneira como eu. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo e a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém o seu sangue requerirei da mão do atalaia. Percebem que existe uma grande responsabilidade sobre aqueles que já conhecem a verdade? E por isso, por amor e com muita responsabilidade que nós estamos aqui compartilhando e deixando esse contexto, o contexto claro aqui antes de falarmos do nosso estudo de hoje. De maneira que a Bíblia, Daniel, nós já estudamos uma série, e Apocalipse indicam que esse anticristo está recuperando as suas forças e a sua ferida mortal será em breve curada. E então voltará um novo período mais curto de perseguição, onde os povos, nações, multidões e línguas serão enganadas, e os exércitos, né, dos poderes políticos serão entregues a esse poder religioso, de maneira que os justos e os fiéis e os filhos de Deus serão perseguidos por breve tempo, e é uma batalha curta, acirrada, porém é breve, e depois virá a vitória final do bem contra o mal. Então, isso é fantástico, porque Deus não nos deixa, ele não nos engana no intuito de dizer, olha, você escolheu a verdade e pronto, você será salvo para sempre, você deixará de sofrer. Essa não é a proposta de Deus, né? Jesus veio a este mundo para vencer e nos disse, né, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E por isso que nós, no nome dele, estamos nos preparando para aquilo que breve vai acontecer. Nós não sabemos se de fato será nos nossos dias, mas pelo que temos visto, nós entendemos que deve ser na nossa geração. As coisas estão acontecendo muito rapidamente, ok? Então, vamos falar, antes de falar do anticristo, vamos falar do Cristo. Cristo significa ungido, né? E essa questão de ungimento aparece muito claramente no santuário, né? Quando nós estudamos a Jesus. E Jesus está em cada símbolo do santuário, em cada material, em cada dimensão, em cada disposição, em cada compartimento, em cada móvel. Ele é o centro do santuário. A cruz define uma sombra que projeta a disposição dos móveis do santuário. A gente mostrou isso nos primeiros estudos da nossa série. De maneira que nós vamos, nesses minutos iniciais do estudo de hoje, falar a respeito de um dos mistérios, o mistério da
piedade, tá bom? Então nós vamos usar um texto bíblico e nós vamos debruçar nele bastante tempo, nesta primeira parte, ok? Esse aqui é mais uma evidência daquela afirmação que eu fiz no início. O santuário é a lupa com a qual nós podemos entender melhor a palavra de Deus. Então, esse texto de 1 Timóteo 3,16, escrito por Paulo, vai nos ajudar a entender que esse mistério da piedade, né, ele seguiu uma caminhada ao longo do mapa traçado pelo santuário. Vejam o que está em destaque aqui, né? E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Estamos identificando aqui esse mistério, ok? Deus se manifestou em carne. Esse é o mistério. Por que é um mistério? Porque é algo inacreditável do ponto de vista religioso e até mesmo filosófico. Em que aspecto? Como que um Deus infinito pode se reduzir a um corpo humano? Como que alguém que está no alto, na glória, pode chegar a tal ponto de se transformar em um de nós, com as nossas necessidades e as nossas dificuldades que nós temos nessa vida, ok? Então, é um mistério. E é maravilhoso, aos poucos, as gotículas, né, ir entendendo, usando a palavra de Deus, pedacinhos desse mistério, e cada vez que nós entendemos alguma característica, alguma faceta desse mistério, nós nos maravilhamos mais. De maneira que Deus, Jesus, o Verbo, né, que era Deus, se fez carne, tá bom? Vejam que agora, na sequência, tá? Nós vemos aqui que esse Jesus, ele se manifestou em carne, como vocês sabem. Chegou ao acampamento, foi escolhido no acampamento, passou no seu batismo para o átrio, certo? Então nós vamos percorrer essa jornada, meio que recapitulando, usando esse texto de 1 Timóteo 3,16. Então, em que consiste o mistério da piedade? Na encarnação de Cristo, ok? Porque ele se manifestou em carne. Então, aqui nós temos o momento em que Jesus adquire para todo sempre a natureza humana a partir do momento do seu nascimento, ok? É, por isso que o texto bíblico diz, né, e Ellen White confirma, de que o texto bíblico não diz dessa maneira, se não me engano, tá? De que todos os salvos, mas Ellen White confirma, terão a disposição para poder ver e tocar as marcas da cruz nas mãos do nosso querido Salvador. Não foi um sacrifício momentâneo no período em que ele viveu 33 anos de vida. Ele se limitou fisicamente a um corpo humano pela eternidade, como prova de um amor incondicional para cada um de nós. Ok? Vejam o complemento que Pedro vai fazer a respeito de quando é que ele foi encarnado, né, na parte do sacrifício de Cristo. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. A ênfase de Pedro aqui é o momento em que ele em carne, ele é morto, ok? E isso, vocês sabem, ocorreu no altar do sacrifício, ok? Então, estamos usando 1 Timóteo aqui para descrevermos a jornada de Cristo, muito resumida, no santuário, tá? Na sequência, ele foi justificado no Espírito. O que significa esse termo, justificado no Espírito? Vejamos agora o que Pedro vai nos dizer, né? Mas vivificado pelo Espírito. O que significa? Usando esses dois textos. Ele foi vivificado na sua ressurreição e foi através do poder do Espírito, né? O Pai o chamou, o anjo disse essas palavras e pelo poder que estava nele, ele ressuscitou. Então, ele ressuscitou por ocasião da conexão com a fonte de água, tá?
a pia. Então, esse termo que está aqui no slide anterior, né, justificado no Espírito, significa o quê? Ressuscitado, tá bom? Então, se nós voltarmos para o texto, é como se nós estivéssemos dizendo aqui, ele morreu na cruz, no altar do sacrifício, e ele ressuscitou na pia, tá bom? Estamos traduzindo é, com uma mensagem mais profunda, obviamente, né? Esse texto daqui, utilizando o santuário. Visto dos anjos. O que significa visto dos anjos? Vamos tentar entender, tá? Quando Jesus ressuscitou, o que ele fez? Ele ascendeu aos céus e se apresentou diante do Pai, diante de 24 anciãos e diante de quem? Uma hoste de anjos. Perceberam? Então, esse texto está mostrando, na sequência da ressurreição, Jesus foi para o céu e ele foi visto por anjos. Salmos 24, ele vai trazer mais detalhes, vocês podem ler depois, a respeito das cenas. É uma canção de anjos, né, presenciando essa cena da ascensão de Cristo. Tá bom? Então, vamos em diante. Eu tenho aqui o texto, né? Eu estava até me adiantando no comentário. Vejam o que diz Salmo 24, 7 e 8, quando ele entrou no lugar santo, né, lá no céu. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. São cenas descrevendo aquilo que Paulo diria, né, visto dos anjos. Ok? Na sequência, o que vai dizer o nosso texto? Pregado aos gentios, o que significa depois que ele entrou no lugar santo, pregado aos gentios. Vocês se lembram que quando nós estudamos a jornada de Cristo no santuário, ele enviou pão, né, na mesa dos pães, para terminar de ser escrita a Bíblia, né, as cartas de Paulo, Apocalipse e outros livros, né? Ele enviou o Espírito Santo, porque era necessário que ele fosse para um igual a ele, né, o Consolador, vir a esta terra para demonstrar o poder, né? E aí vieram os dons, né? Falaram em línguas e outros dons foram manifestados na igreja. Então, esse pregado aos gentios representa esse período onde a igreja, né, surge com muita intensidade pela ação do Espírito Santo, e o evangelho é pregado e os gentios conhecem as verdades das boas novas, ok? É, Mateus 24, 14 vai dizer, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quer dizer que aqui agora Mateus não está fazendo referência apenas ao Pentecostes, ao primeiro momento em que o Espírito Santo foi derramado. Agora está fazendo referência ao futuro, onde este evangelho que estamos compartilhando com vocês, né, será levado às nações. Cristo morreu, intercede por nós, logo breve virá para julgar o mundo, tá bom? Então, tudo conectado em 1 Timóteo 3,16. Na sequência, vejam, né, cronologicamente, Paulo está seguindo o que Jesus está fazendo no santuário. Crido no mundo. O que significa esse texto, né? Nós sabemos que houve no Pentecostes uma colheita inicial, houve uma segunda colheita por ocasião de 1844, o Espírito Santo foi derramado, essa mensagem chegou, Deus conduziu para o desapontamento, Deus tirou um remanescente dali, mas Mateus 24 nos faz referência a uma última colheita, quando a seara estiver madura, né, os seus anjos virão para realizar a colheita e separar o quê? O joio do trigo, os bodes dos cordeiros, né? Aqueles que conhecem a Jesus e aqueles que não o conhecem, ok? Então vejam que está sendo feita referência a, a uma última colheita, porque estamos indo na sequência cronológica dessas frases bem curtas que Paulo deixou em 1 Timóteo.
Jesus mesmo utilizou uma parábola, né? A parábola das redes, quando os pescadores lançavam as redes, saía junto com os peixes diversos objetos, né? Que eram jogados fora, ou alguns, né? Pedras, conchas, que não eram objeto da pesca. Da mesma maneira, eh, esse evangelho, quando todos receberem o conhecimento, e todos receberão, não da maneira que nós esperamos, né, ou tão completa como nós talvez queiramos, mas quando todos receberem a sua oportunidade de decisão, alguns tomarão decisões para a eternidade e outros rejeitarão. E aí se cumpre a profecia das redes, né? Alguns são peixes que servem de alimento e outros são objetos e serão jogados fora, tá bom? Então, um dia todos ou aceitarão ou rejeitarão a verdade sobre Cristo. E na sequência, né, em que momento, em que compartimento do santuário a gente faz uma distinção entre os justos e os ímpios? Não é no lugar santíssimo? É no lugar santíssimo, porque Jesus já ascendeu, já foi visto pelos anjos, já os gentios já receberam a mensagem, né? Mateus 24 já se cumpriu, e aqui na sequência nós vemos o quê? Que esses justos crerão mais ainda e os injustos deixarão de acreditar, negando essa, esse convite das boas-vindas, tá bom? Vejam que na sequência vem o texto que vai dizer o quê? Recebido na glória. E eu risquei intencionalmente, nos nossos textos aparece, né, a palavra acima, porque os tradutores, eles, querendo ajudar na compreensão do texto, eles colocaram uma palavra que não está no original, tá bom? Então, o do original grego seria diretamente recebido na glória, tá bom? É, porque esse termo acima faz referência ao céu. Mas neste caso, nós vamos entender o que significa na sequência, depois do lugar santíssimo, depois da separação dos justos e os ímpios, o que significa recebido na glória. Vejam o que Mateus 16 vai dizer para nós. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, esta vindo, o texto diz, recebido na glória, significa a ocasião em que ele voltará em glória e majestade, buscar os seus filhos e levá-los para as moradas celestiais. Perceberam? Então, o que 1 Timóteo 3,16 está fazendo é uma jornada muito resumida da caminhada de Cristo até o dia em que ele voltar. E se nós complementarmos, né, com o que nós já conhecemos do santuário, nós poderíamos parafrasear 1 Timóteo 3,16, dizendo o seguinte: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Ele foi o quê? Esse mistério significa o quê? Que desde a fundação do mundo, ele foi dedicado na eternidade como penhor pelos nossos pecados. Deus se manifestou na carne. O que significa se manifestar na carne? Na carne, a sua encarnação e a sua morte, a sua vida no átrio e sua morte no altar do sacrifício. Ele foi justificado no espírito, ele foi vivificado no espírito, lembram? Por ocasião da ressurreição, na pia. Visto dos anjos, quando ele foi entronizado no lugar santo, pregado aos gentios, o pão da vida, né? E o candelabro também foi conectado aqui, para que a Bíblia fosse terminada de ser escrita, crido no mundo, o testemunho, né? A luz do Espírito Santo na ação dos seus mensageiros, os filhos de Deus, e recebido na glória. Quando Jesus voltar e nos levar para o céu, ele nos entregará as moradas que ele foi preparar, segundo João 14, 1 a 3. Os tabernáculos, a festa dos tabernáculos será cumprida. Muito bonito, né? Imagine, nós estudamos apenas um texto, um versículo de Paulo, e nós poderíamos fazer isso com outros livros ou capítulos de toda a Bíblia à luz do santuário.
De maneira que, em que consiste? E aqui nós fechamos o verdadeiro Cristo, né? O conteúdo do mistério da piedade. Ele foi encarnado, crucificado e ressuscitado. As suas ações aqui na terra. Lá no céu, foi entronizado, enviou seu Santo Espírito para pregar, para ser pregado ao mundo, e ele voltará para nos levar para os céus quando ele voltar pela segunda vez. Esse mistério tem uma contrafação. E a Bíblia apresenta um segundo mistério chamado o mistério da iniquidade. E é nesse mistério que se identifica o anticristo, o inimigo do santuário. Qual foi o mistério da piedade? Que Deus se tornou homem. Qual é o mistério da iniquidade? Que o homem tenta se colocar no lugar de Deus. Pretende assumir o papel mediador, perdoador e até assumir o lugar de Deus aqui na Terra. Ok? Então, essa é a diferença entre esses dois mistérios. Vejamos o que Paulo, né, vamos voltar aos textos de Paulo, vão dizer a respeito desse personagem. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Está se referindo a um contexto do final do mundo, né, o retorno de Jesus. Então, antes de que Jesus volte, Paulo está dizendo: não vos enganem. Não será assim sem que antes venha a apostasia, o desvio de quê? Da verdade. A apostasia de quem? Só se desvia da verdade aquele que conhece a verdade. Então, a igreja conheceria a verdade e ela se desviaria da verdade. Tá bom? Essa apostasia não ocorre com os ímpios, com os gentios que não conhecem a verdade. A apostasia ocorre com a igreja que se desvia da verdade. Então, o que deveria ocorrer também antes? E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse é o anticristo, o inimigo do santuário. A tradução literal para homem do pecado seria um homem que se opõe à lei. Um homem, porque pecado é transgressão da lei, tá bom? Então, um homem que se opõe à lei, um homem que é contra a lei, tá bom? Estamos só explicando um pouco melhor esse texto. Vejamos o versículo seguinte. Esse personagem, tá? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ok? Então, vamos voltar a fazer a comparação. Por isso, nós apresentamos primeiro o mistério da piedade. No mistério da piedade, Deus saiu do seu templo, do seu santuário e se tornou homem. No mistério da iniquidade, o homem, sendo homem, se assentará no templo de Deus. Ele segue o caminho oposto, caminho inverso. Estão percebendo? Isso é muito interessante. Agora, qual templo é este? Aí vem a confusão que a grande maioria dos cristãos faz, ok? Qual é esse templo? Eu sei que eu coloquei uma figura ilustrativa de um trono físico, num templo que também, obviamente, se entende que é físico, aqui à esquerda, mas nós vamos entender que esse templo não é físico, tá bom? Porque Jerusalém, o templo de Jerusalém já foi destruído, e esse templo, ele não será reconstruído, ok? É, para os propósitos verdadeiros que são. Jesus já passou por ali e ele não voltará a passar. Ele voltará a ser reconstruído para efeitos do engano. Uma tentativa de reconstruir o templo em Israel, em Jerusalém, para colocar quem? O anticristo. Então ele vai tentar o quê? Cumprir fisicamente esse texto, tá bom? É, porém, a última análise desse versículo é que esse templo é o corpo de Cristo, tá bom?
é a igreja. Então, ele não vai se assentar, e ele até pode, né, para tentar enganar a muitos. Esse templo pode até ser reconstruído, nós podemos falar isso melhor no momento de perguntas e respostas, tá? Mas esse templo aqui é o quê? A igreja. Então, esse personagem, o anticristo, ele se colocaria como líder máximo da igreja, tá bom? Sendo que quem é o líder máximo da igreja? A pedra angular, Jesus Cristo, tá bom? Ele é a cabeça da igreja. Então, aqui na terra, enquanto Jesus estava no céu, ele é representado pelo Espírito Santo e por nenhum outro homem, para cumprir funções apenas divinas, né? Perdão dos pecados, intercessão, etc. Então, ficou claro, tá? Não é literal, esse templo é a igreja de Deus. Vejamos o que diz o texto de Efésios 2, 19 e 22. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Perceberam? O próprio Paulo está nos dizendo: olha, esse templo é a família de Deus, os concidadãos santos, tá bom? No qual também vós, juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Confirmada essa afirmação que eu fiz anterior, né? Mais uma confirmação. 1 Pedro 2, 4 e 5. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então, se Cristo é a pedra angular, e nós, refletindo o caráter dele pelo poder do Espírito Santo, nós podemos nos tornar o quê? Pedacinhos de tijolo, pedacinhos de pedra que compõem o seu corpo, o seu templo, a sua igreja. Tá bom? Então, em que lugar o sacerdote oficiava os sacrifícios, né? No santuário, ele seguia toda essa liturgia e nós, seguindo essa liturgia também, nós vamos estudar isso no último capítulo da nossa série, nós precisamos ter uma jornada seguindo os elementos do santuário. Seguindo essa jornada, nós podemos também nos tornarmos pedras vivas, tá bom? Em cumprimento ao que Pedro está dizendo. Vejam isso aqui muito mais interessante ainda. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Independente da sua história, do seu passado, para mim isso daqui é uma das definições mais claras de quem nós somos. Com isso daqui, pela fé, nós não podemos ter baixa autoestima, né? Pela fé, nós acreditamos, depois da transformação, da justificação, da santificação, que nós seremos sacerdotes e seremos juízes, porque no milênio, como nós já estudamos em Apocalipse, no livro de Apocalipse, compartilharemos a função de verificar os livros para comprovar a justiça e a misericórdia de Deus dada através da sentença que ele dará aos ímpios, certo? Então, inclusive hoje, nós somos escolhidos, somos uma geração eleita, sacerdócio real, para que nós fomos comprados, né, adquiridos pelo seu sangue, para que possamos levar essas virtudes, essa maravilhosa luz, para outros, tá bom? Mais um último texto aqui. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Qual é a casa de Deus? Qual é o templo? Então, às vezes,
a gente usa em termos do português, né, da nossa língua, que nós frequentamos um templo, sim, físico, mas no texto bíblico o templo de Deus é a sua igreja, formada por pedras vivas, tá bom? Então, na sequência, se nós tentarmos identificar então de onde surgiria o, o anticristo, o inimigo do santuário, será que surgiria dos gentios, dos pagãos, dos babilônios? Vejam que diz 2 Tessalonicenses 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Eu vou reforçar o que eu iniciei comentando há alguns minutos atrás. A apostasia significa afastamento da verdade. Só se afasta alguém que já esteve na verdade, tá? Então, se a apostasia ocorre com a igreja, de onde surgiria o homem de pecado? De dentro da igreja. Então, não vai surgir da China, ok? O anticristo. Não vai ser da Palestina, não vai ser da Rússia, não é Vladimir Putin, consequentemente, não foi Saddam Hussein, não será um muçulmano, não será um árabe, Osama Bin Laden ou qualquer outro personagem. Deverá ser um personagem dito o quê? Cristão, seguidor de Cristo. Você se lembra quando nós estudamos o livro de Gênesis, quando nós fizemos a comparação entre Caim e Abel? A palavra irmão aparece muito, se não me engano, eram 9 vezes no texto. Esses dois grupos, os que seguem o Cristo e os que seguem o anticristo, serão o quê? Irmãos. Eles serão crentes, terão a mesma fé. Um receberá uma marca e outro receberá o quê? Perseguição e martírio, tá? Então, o anticristo, ele se levanta do meio da igreja cristã, ok? Esse homem do pecado, ele se levanta no meio da igreja. Por isso que ele disse, né? A apostasia é: não vos deixeis levar por qualquer vento de doutrina. Então, a apostasia, a palavra que define a sua etimologia no grego é apostema, tá? Que é traduzida para descrever um barco que está ancorado no cais. E quando a âncora é soltada do cais, esse barco se encontra em uma condição apostema, ou seja, está à deriva. A deriva de quê? Das águas, dos ventos. Os ventos vão definir a força das águas e a direção, e esse barco está à deriva. O termo apostasia vem dessa compreensão. De maneira que, quando nós lemos Paulo dizendo, né, não vos deixeis levar por todo o vento de doutrina, ele está dizendo que o que representam essas águas, esses ventos? Filosofias, doutrinas espúrias, contrafações das profecias, do ensino bíblico, ok? Então, alguém que se apostata por uma contrafação, uma verdade mal interpretada. De maneira que Daniel 7 nos ajuda, né? Vocês se lembram? E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. Ali está sendo definido o quê? O chifre pequeno, que é o mesmo personagem, o anticristo, o inimigo do santuário, tá bom? Ele será um poder cristão que falará contra Deus, ele vai mudar a lei de Deus, o calendário de Deus, o calendário judaico que nós já estudamos, né? Já propôs um calendário novo, tá? E esse poder, ele é a igreja que vem na sequência, né? Se você olhar o estudo no nosso canal de Daniel 7, do chifre pequeno, você vai ver que esse chifre surge quando derruba 3 chifres de outros 10 que estão na cabeça de uma besta terrível e espantosa. Essa besta é a quarta. Sendo a quarta, não é o leão, né, que representa a Babilônia, não é o urso que representa a Medo-Pérsia, não é o leopardo com asas de águia que representa a Grécia. Essa quarta besta terrível e espantosa representa Roma imperial, na sequência cronológica dos reinos.
Se esses 10 chifres surgem de Roma imperial, subdivisão do reino de Roma, né, devido aos ataques das tribos bárbaras, qual é o poder que surgiu de Roma imperial, que começou a falar blasfêmias, que se envolveu com religião? O único poder é o poder papal, tá bom? O único poder que hoje, até os nossos dias, tem sede física como um governo político, né? Um governo constituído, reconhecido por outros países, e ao mesmo tempo é sede da maior religião do mundo, né? A maior religião cristã, perdão, ok? Então, esse poder é reconhecido nos nossos dias como Roma papal e os seus representantes, tá bom? Aqui eu já tinha mostrado no estudo anterior, né? Mas aqui estou só colocando como referência, ao longo dos anos, como é que a apostasia foi ocorrendo, como é que as mentiras, o paganismo foram entrando, a tradição ao longo dos anos foi se formando, e com o tempo as novas gerações nem questionavam algo que tinha sido colocado como um hábito e poderia ter sido até bom, né? Uma que foi reforçada na geração seguinte, na sequência, a outra geração já tinha como consolidado uma tradição, né? E daí em diante, a tradição prevaleceu, a Bíblia foi escondida, foi apagada e tudo começou a ser mudado, né? E se a gente pudesse resumir, né, as principais verdades que foram atacadas foram as verdades do santuário. Aqui nós vemos batismo por aspersão, oração pelos mortos, né? A primeira lei dominical com Constantino, é, a veneração dos anjos, dos santos, altares, uma missa substituindo o verdadeiro culto, né? A oração pelos mortos, o sinal da cruz, Maria, o culto a ela como mãe de Jesus, instituição do purgatório, canonização dos santos, indulgências e assim por diante. Inquisição, transubstanciação da hóstia, é proibida a leitura da Bíblia, sacramentos, ok? E mais dogmas, até que o último, pelo menos eu acompanhei claramente, a evolução foi aceita por João Paulo II e incluída como uma maneira de abraçar a ciência, né? Sendo que ambas as coisas não podem ser conectadas, a evolução e Deus. Ou Deus criou tudo pronto, e Jesus faz sentido ele ter vindo para salvar-nos, né, da morte, ou não cabe pensarmos que tudo veio a partir de milhões de anos e Deus deu um empurrão, né, para a existência da vida. Aí careceria de, tudo se derruba, né? Adão e Eva, a história do pecado, da queda, a necessidade de um Salvador e Jesus não teria sentido nenhum ter morrido na cruz se nós abraçarmos a evolução teísta, ok? Como muitos alegam conectar e aceitar. Esse personagem seria chamado de quê? Filho da perdição. Vamos agora usar esse termo com a mesma palavra na Bíblia, né, com uma concordância bem simples. Em que outro momento aparece a palavra filho da perdição? Se nós formos para o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12, nós vamos ver que um dos discípulos de Cristo é identificado como o filho da perdição. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado daqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que as escrituras se cumprissem. Judas foi o traidor e aquele que se perdeu dentre os 12 chamados. Jesus o amou? Sim. Jesus o chamou para ser discípulo? Sim. Os planos de Jesus para ele eram maravilhosos quanto para todos os outros 11? Sim. Quem decidiu e tomou as rédeas do seu próprio destino foi o próprio Judas. De maneira que, assim como nós fizemos uma comparação entre Caim e Abel, se fizermos uma comparação entre o anticristo, o papado, né, e Judas, vamos encontrar algumas semelhanças. Ele era seguidor de Cristo, seguidor de Jesus. Fazia parte do círculo de Cristo, certo?
Ele era de dentro dos seus conhecidos, ou seja, um seguidor dele, chamado cristão, né? É, ele se assentava ao lado de Cristo, não é? Jesus. Estamos falando de Judas. Na última ceia ele esteve lá. Ele comia do mesmo prato com Jesus. Se falamos de uma igreja, né, do papado, da Igreja Católica, a Bíblia também é usada por eles, né, como pão, o mesmo alimento, porém interpretada, reinterpretada e a tradição acima da Bíblia. É, os discípulos, os outros cristãos, entendiam que Judas era bom, só que eles só descobriram que ele foi traidor no momento em que ele consumou a traição e consumou o seu suicídio. De maneira que muitos cristãos, e principalmente os que estão nas filhas dessa igreja mãe, não enxergam dessa maneira, né, a igreja mãe, e eles só vão entender e identificar esse poder como sendo anticristo quando esse poder mostrar as suas garras da perseguição novamente no futuro. Percebe? Então, essas semelhanças com Judas, elas se aplicam muito claramente a esse poder dito cristão, a Roma papal. Judas aparentava ser fiel a Jesus, mas ele era o quê? Desleal a ele. E creio eu que a característica principal de Judas e do poder papal é que Judas tentou manipular a Jesus, manipular as ações de Cristo, o futuro. Ele queria que Jesus fosse o libertador do jugo romano, mas ele tracejou os planos para os próximos passos de Cristo. Da mesma maneira, o poder papal define passos e planos para este mundo, milênio de paz, um sistema comum, uma nova ordem mundial, onde longe de ter Cristo como cabeça dessa nova estrutura eclesiástica e de governança do mundo, né, não terá Jesus como base, de maneira que ele vai substituir a Deus, porque ele vai ser o quê? O provedor, o mantenedor de quê? Uma Bolsa Família Universal, pode até pagar as dívidas de bancos mundiais, ele pode socorrer a um mundo que pode a qualquer momento desmoronar numa crise econômica sem precedentes. Então ele surge como quê? Como o Salvador, para que todos enganados possam aclamá-lo e ele se colocar no lugar de Cristo. Cristo não significa contra Cristo, e sim tentando se colocar no lugar de Cristo. Isso vai se consumar quando a sua ferida mortal for curada. Hoje está em vias de, tá bom? Então ainda não temos a consumação dessa profecia, da maneira que nós estamos entendendo e estudando aqui, ok? Se vocês querem confirmar, o texto de Lucas 11:11 diz a respeito do ante, né? O qual o pai Perdão, e qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por, né? Peixe, uma serpente? Este por, aqui, no grego, ele é a mesma palavra para o que foi traduzido no texto de Tessalonicenses como anti, tá bom? Então aqui, se a gente pudesse colocar a mesma palavra, né? Qual deles lhe dará em lugar de um peixe, lhe dará uma serpente, ok? Então, só para entender melhor, né? Porque muitos cristãos acham que anticristo é alguém que está contra Cristo. Mas as duas coisas ocorrem, porque quem se coloca no lugar de Cristo é contra Cristo, né? Mais um texto bíblico, vejam aqui, 1 Coríntios 11:15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Esse aqui, em lugar de, é anti, na mesma palavra, né, no grego original, tá bom? Então, é só para confirmar de que esse anti é em lugar de. De maneira que o filho da perdição, ele se opõe abertamente a Cristo, vai dizer, já disse, né? Já tem muitas declarações onde ele se autodefine como representante de Cristo na Terra.
Ele é o pontífice. Pontífice vem da palavra ponte, conexão entre quem? Entre o céu e a terra. Apenas Jesus é a ponte, é a escada, né, que une o céu da terra. Ele é parte da igreja cristã, mas ele vai trair a própria igreja, levando a muitos, né, na fase final de Babilônia, a uma falsa adoração. Ele vai se assentar no trono, na liderança da igreja e do mundo, para promover esse culto e essa adoração a Satanás, ok? Então, todos hoje pensam que é aliado de Cristo até o momento em que o engano for revelado. E ali haverão frações muito rápidas de oportunidade para que a porta da graça se feche. Mas ainda muitos reconhecerão com essas ações, né, que há algo errado com esse poder. Ok? Apenas um exemplo, né? Se da noite para o dia um poder dito cristão começa a perseguir outros cristãos, muitos, inclusive ateus, vão entender de que isso não tem lógica. Como que um cristão começa a matar ou tentar matar e aprisionar outro cristão? Então Deus vai permitir que a ficha caia muito rapidamente de muitas pessoas sinceras, tá bom? Então estamos chegando para o fim do nosso estudo. Nós vamos continuar com o nosso estudo, a segunda parte na semana que vem, a respeito do anticristo. Vamos terminar de entender quais são as verdades que foram atacadas no santuário por ele e tentar mostrar quais são os próximos passos desse poder, ok? Então, com o objetivo de aquele texto de Ezequiel, nós estamos aqui como o quê? Como atalaias, levando essa mensagem para advertir e para que cada um de vocês tome a decisão correta, tá bom? E em nome de Cristo, creio eu que todos desejamos estar do lado certo, do lado do verdadeiro Cristo, não é? E com esse espírito nós vamos terminar nosso estudo fazendo uma oração. Oremos. Nosso querido Pai, nosso bom Deus, Senhor, te agradecemos por esses momentos, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor identifica o seu amor, seus planos através do santuário muito claramente, de maneira que o que é verdadeiro, o que é sublime, maravilhoso, está muito bem definido e nós podemos reconhecer claramente os desvios da verdade. Existem mais detalhes a respeito da identificação desses poderes, dos instrumentos do mal. Permite, ó Deus, através do teu Santo Espírito, que nós possamos enxergar como Babilônia, o anticristo chegou até cada um de nós, como ele está querendo se usar das nossas falhas para erguer uma nova ordem mundial. Porque a base de todo esse movimento é apenas o egoísmo, o orgulho, a tendência de acharmos que nós não precisamos de Deus para conduzir a nossa vida. Perdoe-nos, Senhor, se em algum momento nós temos manifestado o mesmo espírito e por isso que nós entregamos nossa vida em tuas mãos. Abençoe cada ouvinte, cada pessoa que estuda ao vivo conosco e cada pessoa que tem a oportunidade de estudar e assistir às gravações. São bênçãos que nós fazemos e agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém.